Olá, pessoal. Vou estar apresentando para vocês o produto educacional, um livro dinâmico do GeoGebra Book, o Corpos Redondos e Esfera. Ele tem por finalidade o produto educacional desenvolvido para o mestrado Prof. Mate, da Unemate de Barra dos Bugres, tá? Então, a ideia de ter criado esse produto é para ele estar facilitando essa questão da compreensão desses conceitos dentro de sala de aula. Então, o livro dinâmico do GeoGebra Book, ele tem essas folhas de atividades que elas são dinâmicas, tá? A gente tem a questão do cilindro, do cone, da esfera, onde cada final de tópico os alunos podem estar fazendo um teste do Enem, tá? Para ver se para estar vendo os conceitos abordados durante o livro, tá? Por exemplo, aqui, o cilindro. O que a gente tem na opção do cilindro? A gente consegue mudar o raio, a gente consegue mexer o cilindro, aumentar, mudar. Então, a vantagem desse livro dinâmico é fazer essas movimentações. O objeto ele não é estático, então a gente consegue fazer os movimentos. Por exemplo, aqui no cone, os elementos de um cone. Então a gente consegue identificar o que é base, o que é centro de base, o que é vértice, o que é raio, altura, geratriz, pode estar mostrando todos os elementos de uma vez, um por vez, então fica mais visual para o aluno estar identificando esses exemplos, tá? Planificação de um cilindro, por exemplo, a gente traz exemplos práticos. Então, a parte dinâmica, a gente pode estar planificando aqui, ó, o que é um cilindro e como a gente ficaria se fosse abrir ele. Então, tem tanto a parte como se fosse somente o rótulo, ou se fosse o cilindro inteiro, com as duas bases e a lateral, tá? Aqui a gente trabalha a questão, a gente tem atividades, onde o aluno pode estar respondendo no próprio applet do GeoGebra, tá? Que ele pode estar colocando, ó, digitando o valor que acha que é a resposta que ele encontrou aqui, que ele vai calcular. Para cada questão tem um applet que ele pode estar utilizando para estar respondendo, utilizando os recursos do GeoGebra para estar desenvolvendo essas respostas. Quando a gente fala de volume, aqui a gente traz o princípio do cilindro, o princípio de Cavalieri. A gente retoma, aqui dá para retomar o conceito de área. Retomar o que é o conceito de um volume. Princípio de Cavalieri, se tem as mesmas, o valor da área for igual, tiver a mesma altura, então esses objetos têm volumes iguais. Então, aqui a gente utiliza vários recursos, ó, tem formatos diferentes, desde que a área é igual, o volume e a altura, mesma altura e áreas iguais, o volume também será igual desses objetos. Aqui, ó. Então, fica fácil identificar. Aqui a gente traz a comparação do volume de um paralelepípedo e um cilindro. Ó. As áreas da base são iguais, então os volumes, ó, sempre estão sendo iguais. Então, fica mais visual para o aluno estar compreendendo esses conceitos. A gente traz de exemplo a produção agrícola, onde o aluno aqui pode estar utilizando o próprio recurso, tá? Pode estar utilizando a calculadora, ou pode estar utilizando os ícones aqui para estar calculando esse volume dessa aplicação. Então, aqui a gente tem um silos, formato cilíndrico, aqui em metros cúbicos, depois aqui em quantas toneladas vai caber de soja, ou de... Aqui, no caso, a gente trouxe o exemplo da soja, aqui dentro dos silos. Tem atividades
exercícios para estar fazendo. A gente traz também aqui projeção ortogonal, ó, em relação ao eixo XY, ao eixo YZ, ao eixo aos plano YZ, ao plano XZ. Então trazemos essa secção meridional, onde aqui ó, temos os recursos. Secção transversal, ó, plano, interseção. Então fica mais fácil de observar essas ações. Ó, final de cada um tem o Enem, questões do Enem para os alunos estarem fazendo os testes. Eles podem clicar, verificar a resposta, se está certo ou errada, tentar novamente. Mesma coisa com o Cone, ó, a gente tem perguntas iniciais para ver o que o aluno sabe, o estudante sabe desses conceitos. Cone, definições, os elementos, cone de revolução, atividades, planificação, volume, aqui também, ó, questão de comparação do volume do cone com o cilindro. Ó, trazemos, tem 3 formas diferentes de estar observando essa questão do volume. Tem atividades, tem a projeção também ortogonal, secções, meridional, ó, cone, raio, altura, geratriz, plano, ó, secção transversal. Então fica mais visual para o aluno podendo estar observando esses elementos, tá? Ao final também, ó, tem as questões do Enem para eles estarem verificando a resposta. Mesma coisa esfera, perguntas, definição, elementos, área, superfície esférica. Definindo posição, traz aqui a ideia do latitude e longitude, aqui, ó, do plano da questão das coordenadas geográficas, trazendo essa interdisciplinaridade com a geografia aqui, ó, que fica mais visual também para os alunos estarem percebendo. Aqui a gente trabalha a ideia do volume da esfera, trazemos um pouco aqui da história de Arquimedes, da expressão eureka, com os vídeos, ó, que você pode linkar um vídeo. Aqui temos 2, que ele compara o volume da esfera com o cilindro. Então tem essa parte mais dinâmica. Então aqui ó, a gente tem vários exemplos. Com esférica também temos atividades do Enem. Ao final aqui, depois das referências, temos links do YouTube de como construir um livro dinâmico, integrando materiais. Porque esse livro, se o professor ele acabar incluindo ele dentro da sua conta do GeoGebra, caso tenha, ele consegue fazer a edição, colocar mais atividades, colocar outros exercícios, colocar outros conteúdos. A mesma coisa com retirar assuntos que talvez no momento não é o adequado. E agora tem a questão de criar uma sala. Aqui nessa função criar sala, você pode estar criando uma sala do GeoGebra Classroom, que está tendo essa opção. Você pode liberar para os seus alunos o código do aluno, tá? É o código da sala. O aluno vai lá no geogebra.org/classrooms, colocar o código dessa sala de aula, tá? Ele vai entrar. Se ele tiver uma conta no GeoGebra, ele vai ter mais funcionalidade. Caso ele não tenha, ele pode colocar o nome dele e abrir, tá? Aí aqui o aluno ele vai abrir, por exemplo, aqui a questão do Enem, vai estar respondendo as questões. Nas questões abertas, por exemplo, aqui ó, volume de um cilindro, nas atividades aqui, ó, ele pode estar respondendo, por exemplo, ó, metros cúbicos, ele pode estar fazendo essa resposta. E o professor, qual que vai ser a visão do professor? Ó? O professor, ele vai fazer o quê? Ó? Ele consegue ver o que o aluno respondeu, ele tem acesso às respostas do aluno,
qual foi a questão que ele escolheu, se tiver mais de um aluno, quantos colocaram de opção a resposta C, quantos colocaram a D. Então, tem essa interatividade para facilitar essa questão do professor também, além do livro dinâmico, saber o que o aluno fez, o que o aluno respondeu, para ver se ele está conseguindo fazer, compreender esses conceitos. Tá? Então, caso alguém tenha contribuições para estar dando, ou sugestões ou dúvidas, pode estar falando via a conta do GeoGebra, tá adicionando a minha conta lá, para a gente estar conversando daí, ok? Muito obrigada.